a mim aqui ser o representante da universidade pública, né? E para a gente o desafio ele se torna ainda mais, podemos sendo redundante aqui, desafiador, pelo fato de que a gente é um instrumento direto da política pública, né? Então a gente recebe os reflexos diretos de tudo que está acontecendo em termos da administração pública em geral. E ao mesmo tempo também os nossos alunos, eles não são vistos como nossos clientes, né? Eles são cidadãos. Então, na verdade, a gente tem um desafio de atender um público que não necessariamente é compatível em termos de nível de renda com os desafios de qualidade, os desafios de formação desses cidadãos aí para a sociedade brasileira. Então, isso cria, nesse momento, um aspecto muito desafiador, porque a maioria não, mas grande parte dos nossos alunos, eles têm impossibilidade de estarem propriamente cursando, né? Estarem assistindo aulas à distância. Inclusive, muitos dos nossos profissionais, nossos professores têm dificuldades disso, funcionários, né? Eu gosto sempre de brincar que a história do home office, né? Então, a gente não tem o office, a gente tem o home adaptado, né? A infraestrutura que a universidade proporciona ali para os nossos alunos, para os nossos funcionários, ela não foi transplantada para as casas e nem foi feito um esforço de política pública para isso, adaptado para isso. Então, as coisas se dão nas condições que selecionam e permitem a atuação, a integração daqueles que podem. E quem não pode, a gente vai buscando, evidentemente, de alguma forma, adaptar. Eu estou falando, pelo menos, particularmente, na ponto de vista da administração. Né? Mas os alunos, isso se torna ainda mais gravoso, né? Porque a gente não pode, como instrumento de política pública, reafirmar a desigualdade. Né? Então, a gente não pode tratar desiguais como iguais. Né? Então, nesse sentido, é o grande desafio e demanda muito um esforço de reflexão, política pública, legislação, inclusive, de incentivos, para esse processo todo de adaptação. Né? Eu acho que é importante grifar isso, porque as coisas aconteceram numa velocidade e numa demanda que não está sendo compatível com a capacidade do Estado brasileiro, de um modo geral, mas também do Estado do Rio de Janeiro, né, dado que eu sou da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, de responder a isso do ponto de vista dos seus desafios de planejamento e orçamento compatível a isso. Né? Então, eu acho que um ponto a destacar nessa primeira parte aqui da minha fala é demarcar, então, que a questão de novas demandas são colocadas, né? Diversas novas demandas, que eu ainda posso detalhar um pouco em seguida, né? Elas exigem novas receitas. E essas novas receitas aqui, elas não se dão por pagamento de mensalidade, elas se dão exatamente por uma disputa de orçamento público. E no momento onde você tem, sobre o impacto das próprias necessárias medidas, né, sanitárias e de saúde, de proteção às pessoas, uma redução da arrecadação, uma crise da arrecadação. Então, você tem podemos dizer, um conjunto de trajetórias que vão em sentidos opostos. Né? Porque, de um lado, você tem um desafio fazendário, que muitas vezes é pouco sensível aos desafios de planejamento que se colocam nesse momento, mas você tem esses desafios de planejamento, que seriam equivalentes numa estrutura produtiva a um desafio de reconversão dessa estrutura. Você tem que reconverter, da mesma forma que uma empresa, uma indústria, ela vai ter que reconverter a sua base produtiva para uma série de demandas que surgiram agora e ela vai buscar atender, há um desafio de uma reconversão estrutural da universidade pública, mas que demanda, dado ela ser um instrumento de política pública, demanda uma articulação de toda a política pública propriamente de ensino superior.
né? E você vê um grande silêncio nesse sentido a nível federal, né? Você vê, ao contrário, né, falas do ministro da Educação, que muitas vezes está mais preocupado em abrir, né? Ou seja, a questão que a gente teve agora, e grifo, né? Foi uma conquista, inclusive, por pressão política do adiamento do Enem, porque, enfim, para ele tinha que começar, tinha que fazer agora, enfim, como se fosse uma questão assim de falta de boa vontade, né? Enquanto, na verdade, é todo um desafio de você não deixar ninguém de fora, né? Todos os alunos ali que puderem participar estarem de fato contemplados, né? Então, esse adiamento, pelo menos, permite minimizar esse problema, ainda que parcialmente. Então, ao contrário de simplesmente discutir se vai abrir, se não vai abrir, se vai manter as aulas presenciais ou não vai manter as aulas presenciais, é um desafio, de fato, de MEC e também as secretarias, né? No nosso caso aqui do Rio de Janeiro, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, junto à Casa Civil, que faz o planejamento aqui do governo do Estado, alinhar, né? Acho que esse é um grande desafio que a gente vai, eu posso detalhar isso em outro momento aqui, mas um grande desafio de concertação, de coordenação da política pública, de articulação da política de ensino superior com a política, né, propriamente de planejamento, de um modo geral, da administração pública, junto com a estrutura de fazenda, para priorizar esses recursos, né? Eu gosto também sempre de ressaltar, né, que é uma coisa bastante controversa, ao meu ver, né, que a gente está passando por um momento onde a gente está sendo extremamente valorizado enquanto ciência, né? Nunca os professores e pesquisadores, né, tiveram tanto na mídia, né, recebendo, enfim, a valorização, o reconhecimento da sua base científica, técnica, do respeito que ele tem e ministra sobre o cuidado humano com o bem-estar da sociedade. Mas isso ainda não se viu e não se desdobrou na questão do financiamento, inclusive a pesquisa. Ao contrário, né, o movimento que estava se fazendo, né, que ainda em certa medida está, porque não foi revertido, era de desfinanciamento da pesquisa, de redução de bolsas, inclusive. Então, você tem um contrassenso entre o que a sociedade e a opinião pública, né, formada de uma maneira geral, enxerga como algo que entrega à sociedade, que está lhe preservando o bem-estar, e as prioridades da gestão pública, de um modo geral, que estava nos relegando, né, a resíduo de orçamento. Então, eu acho que hoje se explicita uma contradição muito clara nisso, né? E, particularmente, eu acho que é um momento, de fato, de chamar a atenção da sociedade para isso, porque se hoje você tem, né, uma série de professores, cientistas, né, mostrando ali um cuidado com a população, preservando e salvando vidas, né, é exatamente porque esses professores, nas condições mais dificultosas possíveis, né, mantiveram ali as suas pesquisas, mantiveram seus postos de trabalho ali, e, de alguma forma, estão mantendo seus laboratórios, né? Inclusive, há um ataque, né, e há uma retórica que é importante mencionar aqui para desmistificar, desmontar esse ataque, que é de que as universidades públicas estão fechadas, estão paradas, estão deixando de funcionar porque as atividades presenciais foram interrompidas. O que, na verdade, isso não se verifica, né? Eu sou diretor de Planejamento e Orçamento da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e é importante registrar algumas coisas. Primeiro, a gente tem ensino à distância, né? Em torno de mais de 7 mil alunos no ensino à distância, e isso não foi interrompido. A gente tem um desafio crescente, né? E está já uma agenda junto à comunidade de mediação tecnológica, que a gente não confunde com aulas, né, propriamente ditas, né, com carga horária, pelo nosso desafio de ainda não conseguir a inclusão digital dos nossos alunos. E a gente não pode desconsiderar isso. Porque se eu tenho um sistema de cotas, se eu tenho um sistema inclusivo, né, quero ter uma universidade popular, eu não posso chegar agora e simplesmente falar, se você não tem condição de assistir essa aula, você vai ficar para trás.
Então, isso demanda uma reflexão que vai além dos muros da universidade para que isso seja possível. Mas, de qualquer maneira, a gente está fazendo exercício de mediação tecnológica, de manter ali um contato para não deixar os alunos propriamente tantos meses, né, sem nenhum contato com a universidade, com seus professores, com algumas atividades nesse sentido ali de estímulo, né, ao envolvimento deles. E o terceiro ponto é os próprios laboratórios, né, os laboratórios de pesquisa que estão funcionando de sua maneira geral. Inclusive, grifo, laboratórios que, no caso da UERJ, muitos deles estão voltados para o próprio desafio do momento, né, o próprio desafio da pandemia, né, para a produção, inclusive, de insumos hospitalares. Né? A UERJ tem um complexo médico-hospitalar, né, com clínica como a Piquet Carneiro, como o Hospital Universitário Pedro Ernesto, né, e que está nessa agenda, e que não só essas áreas diretamente estão associadas, como laboratórios em outras áreas afins, né? Desde a psicologia até a área de química, produzindo, por exemplo, álcool gel, até a área de designer ali, produzindo EPIs, né? Para a proteção das pessoas ali, para aquelas máscaras de plástico e tudo mais, tudo isso está sendo feito. E é muito importante essa atenção, esse reconhecimento que a gente está tendo da sociedade, mas, ao mesmo tempo, um desafio do poder público em entender, ser sensível a isso, e não vir com a retórica de que a universidade está parada, está esperando, não está dando resposta, como eu estou tentando provar que não se verifica. Tão qual também não se verifica, por quê? A gente sofreu, eu falo isso em termos de governo do Estado do Rio de Janeiro, duas pesadas medidas de contingenciamento de recursos, e que abatem a universidade também. Né? Essas medidas de contingenciamento, elas colocam, inclusive, em conjunto com ela, uma série de vedações de gastos. Então, a gente também está reduzindo gastos com esse processo, dado que a gente tinha a administração pública junto, né, em linha com o que está sendo normatizado pelo Estado do Rio de Janeiro. Então, as despesas não essenciais da universidade, elas foram todas cortadas. E só ficamos com as despesas de fato essenciais. O que significa dizer que, se um esforço de ajuste fiscal, né, uma reaposta, uma dobra de aposta recair sobre a universidade, é para agora você querer atacar as despesas que são essenciais, que muitas delas são obrigatórias por lei. Então, é isso que tem que a administração pública, né, do Estado do Rio de Janeiro, ela ter consciência disso, com cuidado, para ela não ser displicente quanto a isso. Então, diante disso, eu queria grifar que há todo o desafio de novas receitas que não está posto na discussão do orçamento corrente nesse momento, né, que há um desafio todo de um esforço de reflexão, particularmente com a base parlamentar, legislativa, na criação de novas leis de incentivo para isso, e autorização para o governo do Estado, enfim, focar nesse tipo de ação, que eu grifaria particularmente em duas dimensões. Uma primeira dimensão, que seria a adaptação a novos protocolos sanitários. Bruno, isso é custeio, ok? Isso é custeio. Não é o custeio que a gente está corrente nosso e que, enfim, que a gente, por estimativa, coloca no orçamento ao longo dos anos. É um novo custeio, porque a gente vai ter que dimensionar essa questão toda de álcool gel, totem, medição de temperatura, ou coisas que o valham, que vai ter que estar numa universidade do tamanho, por exemplo, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sendo colocado. E que não, simplesmente você não pode chegar para lá e falar que você tem que fazer mais com menos, porque a gente tem que ter esse compromisso de a universidade ela não ser um centro de vetor da doença, que seria uma tragédia para a gente. Né? Não à toa que sempre as áreas de ensino são as que têm mais preocupação de voltar a funcionar o presencial, porque circula muita gente. Então, tem toda uma adaptação desses novos protocolos sanitários que a gente não vê ainda o avanço do ponto de vista de legislação para garantir recursos para isso, para as diversas áreas de ensino. E o segundo ponto é propriamente a inclusão digital, né? Que vai envolver, então, recursos para projetos de investimento, seja em construção de laboratórios ou coisas que valham, né, informacionais para isso, seja do ponto de vista de assistência estudantil.
ou seja, de bolsas talvez, e de poder então incentivar aquele aluno desigual, aquele aluno que tem dificuldade de inclusão, poder ter o acesso e poder ser incluído, né? Infelizmente, essas coisas não foram feitas ao longo. A inclusão digital é uma pauta que não é agora, né? Infelizmente, é uma pauta de décadas, mas que agora se mostra urgentíssima e que a gente vai ter que correr contra o tempo para ser feita. Eu grifo isso, né? O nosso aluno não tem laboratório de informática em casa, então eu tenho que estar sensível a isso. Então, eu acho que o grande desafio nesse momento é superar esses choques de trajetória entre, de um lado, e um grande risco nisso, né, de uma gestão pública, nesse momento, ela abandonar, e eu não digo que isso está necessariamente acontecendo, mas há um risco nisso, de abandonar toda a dimensão de planejamento muito adequada que foi feito para a preservação de vidas, para agora se fazer o planejamento adequado também desse processo de abertura e reinserção, diria eu, como eu chamei no início da minha fala, de reconversão das estruturas universitárias para esses desafios, que tem projetos de investimento, tem novas modalidades de bolsa, tem novas necessidades de adaptação sanitárias que envolvem novos custeios. E isso não pode simplesmente você falar que estou fazendo contingenciamento, estou cortando gastos de maneira unilateral e as universidades se virem para fazer. Aliás, uma mensagem muito ruim veio do poder público do Estado do Rio de Janeiro pelos idos de abril, quando ele colocou um projeto de lei na Casa Legislativa Estadual, onde ele buscou ali, né, e ainda esse projeto não avançou, e a nossa fala é que ele seja, de fato, esse projeto seja abandonado, que era para você buscar, na execução orçamentária, você considerar o gasto com inativos, coisa que a universidade não paga, né? Enfim, aqui é um detalhe do Estado do Rio de Janeiro, toda a previdência pública ela é unificada, tem um fundo de previdência. Então, as instituições, seja administração direta ou indireta, ela não é cada uma que paga a sua previdência, tem um fundo direto que é responsável pela geração de receitas e o pagamento das despesas. Mas numa malandragem contábil, que isso é uma malandragem contábil, você buscou querer uma lei para dizer o seguinte, que o mínimo constitucional que deve ser gasto com a educação anualmente, você considerasse o gasto com a despesa com o pessoal de nativo. O que, na verdade, quer dizer o seguinte, é você dar menos do que a Constituição brasileira garante para a execução orçamentária da política de educação. Então, esse tipo de fala nos preocupa muito, né? Esse tipo de orientação que você tenta fazer um jogo de pressão e buscar desvalorizar tudo que está sendo construído do ponto de vista de resposta, inclusive à pandemia, vindo das universidades, né? A Universidade do Estado de Janeiro é uma aqui no Estado de referência no combate à Covid. Então, você vê esse tipo de fala, né? Ao contrário disso, e avanço aqui para o final da minha fala, querendo grifar um aspecto fundamental. Tá, Bruno, por favor. Claro, claro. Já estamos aqui chegando aqui no minuto final. É fundamental, ao contrário disso, era avançar no processo de duodécimos constitucionais que nós garantimos na Constituição Estadual do Rio de Janeiro, mas que ainda hoje não foi implementado pelo governo do Estado. O que nos garantiria, então, que a gente vai disputar o orçamento, mas à medida que você define um orçamento anual, coisa que o problema para a UERJ não está nessa disputa necessariamente, mas sim na hora da execução. Na hora que, por exemplo, você faz uma série de cortes que a gente, como área de planejamento e orçamento, não arbitra isso. E muitas vezes, então, recai isso numa falta de previsibilidade orçamentária, de capacidade do nosso planejamento interno. Então, é fundamental nesse momento, essa sociedade está enxergando, né, o valor da universidade pública, dos cientistas, desse cuidado que a gente tem que ter, de valorizar a autonomia universitária, de, no caso do Estado do Rio de Janeiro, de implementar o duodécimo para a gente poder ser responsável pelo nosso próprio planejamento e execução, e que esses desafios, de fato, sejam contemplados do ponto de vista também do financiamento, ou seja, a gente tem que ser valorizado não apenas pela nossa entrega,
mas também dar condições para a gente ter as melhores condições de trabalho. Então, é basicamente isso que eu tinha a falar. Obrigado. A gente, como universidade pública, é um instrumento da política pública. Né? A gente é um órgão executor da política pública. Né? Eu não defino a minha estratégia como se eu fosse, por exemplo, uma empresa. Né? Há diferenças nessa questão, né? Que eu acho que é importante ter claro, são legítimas essas diferenças, não há nenhum problema quanto a isso, mas como eu não sou uma empresa, a minha base é todo um conjunto de normas, de construção de planos de desenvolvimento nacionais, estaduais, que envolve aquela política pública específica. Que, no caso de uma universidade estadual, ainda tem essa questão ali do próprio desenvolvimento da região, do estado do Rio de Janeiro, no caso, né, que ainda vai além da questão apenas setorial, né, ou seja, não é apenas uma política de ensino superior, mas também é como instrumento de desenvolvimento estadual ou regional, né, com os campos, inclusive, que a gente tem campos interiorizados. Né, a gente não tem só um campo na cidade, na capital, né? Então, é todo um desafio que se soma, que aí eu acho que a grande questão aqui a mencionar, e eu acho que a gente às vezes foge desse debate, não no sentido de nós aqui, né, ou os professores em geral, mas o poder público foge, em grande medida, desse debate, qual é a falta que existe de um plano de desenvolvimento. Qual é o plano? Qual é o plano não só de inclusão digital, não, mas qual é o plano de desenvolvimento do ensino superior no Brasil e, no caso, no estado do Rio de Janeiro? Há esse plano? Há definição de metas para esse plano? Há discussão de como essas metas serem compatíveis com as fontes de recursos? A gente não quer fugir desse debate. Ao contrário, esse debate seria muito proveitoso para a gente, porque a gente botaria, então, a luz, né, a pratos limpos, todo o desafio de gestão. Agora, na ausência disso, fica parecendo que a gente pega dinheiro público de empréstimo, né? Como se a gente não fosse ali algo que fosse um instrumento de política pública, como a área de segurança como a área de saúde como outras áreas da administração pública finalísticas, né? Que fazem ali um atendimento de uma necessidade da população Então, esse é um grande desafio, né? Muitas vezes se colocam, né, inclusive em falas que acabam, infelizmente, virando senso comum, de querer contrastar como se a universidade pública não quisesse captar recursos privados. A questão não é essa. Né? A questão é saber se a gente, de fato, é um instrumento de política pública ou não é. Se eu vou ter que passar a encarar o meu aluno como um cliente, aonde então eu vou ter esse desafio. Foi muito bacana a fala que me antecedeu, do professor da PUC do Paraná, quando ele mostra uma série de coisas que a PUC está matando no peito, né, para conseguir atender um aluno. Porque ela tem o controle do seu orçamento a ponto de então falar, vou fazer empréstimo de computador, vou buscar ali negociar a banda larga para o aluno conseguir. No caso de uma universidade pública, eu demando que isso seja um projeto de Estado, porque o nível de abrangência é muito grande para a gente. Eu não estou fazendo isso, né, inclusive, né, ou seja, eu considero aqui, a gente no estado do Rio de Janeiro tem 3 universidades estaduais. Então a gente é um sistema de universidades públicas estaduais, fora as federais, que enfim, são conhecidas, né, da maioria dos senhores, provavelmente, né, UF, URJ. Então tem uma série, né, a Universidade Federal Rural, enfim, tem uma série de universidades ali que formam verdadeiramente um sistema de ciência e tecnologia. Mas qual é o plano para isso? Há um plano de desenvolvimento incorporado, de coordenação, para atacar, inclusive, então, essas demandas mais emergenciais? Eu não vejo. Então, eu acho que a grande discussão é essa, né? Ou seja, a gente tem uma visão estratégica para o desenvolvimento do Estado do Rio, aqui falando, né, no meu caso, né, no meu exemplo, para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, que seja compatível com o Plano de Desenvolvimento Nacional, que haja um planejamento de recursos vis-à-vis acompanhamento de metas. Não sei, eu não conheço, desconheço. O que eu vejo, né, inclusive uma proposta que vem do governo federal, né, que
é um assinte, inclusive, a toda essa discussão que eu estou trazendo, que é o Futurice. Que o Futurice, na verdade, é um se vire-se, né? Não é propriamente um planejamento. É você usar um senso comum de achar que a universidade pública ela quer ficar dependente do Estado e não entender que ela é parte do Estado. Ela é parte do Estado. Eu posso fazer uma série de projetos com empresas, com laboratórios. Isso não é uma questão. A questão é que eu sou um instrumento de política pública. Né? As relações que eu tiver com empresas são para propósitos específicos e que muitas vezes os recursos que vão ser empenhados são para aqueles propósitos específicos. Eu não vou usar um recurso, vamos chutar aqui, da Samsung para pagar a minha despesa com limpeza, para pagar a minha despesa ali de salário de professor. Provavelmente aquilo vai ser incorporado ao próprio uso específico que se fizer para a atividade ali de pesquisa associada, como você vai ter em incubadoras, em plantas ali, em polos tecnológicos, onde tem empresas ali que fazem ali atividade de mediação junto a uma faculdade, a uma universidade. Né? Os parques tecnológicos, né? Que tem ali, às vezes, a inclusão de empresas juntos. Mas isso, de nenhuma maneira, contempla a dimensão do orçamento necessária para tocar uma universidade. Porque ela, volta a falar, ela é um instrumento de política pública. Né? Ou seja, a minha preocupação aqui é o efeito que eu gero na sociedade. Não propriamente o efeito que eu gero apenas num aluno específico que me pagou. Mas eu considerar que aquela quantidade maciça de alunos, né, em massa, cada vez mais, né, de alunos que a gente vai colocando dentro das universidades, aquilo vai ter um impacto no desenvolvimento do Brasil e do Estado do Rio de Janeiro, no caso. Então, eu não posso me deixar aqui de falar. Eu vou pedir para você só adiantar. Isso, claro, ser sucinto, porque as perguntas foram o acesso aos docentes. Você não vê nenhuma política pública sendo encaminhada nesse sentido. Então, a gente está meio selecionando de acordo com a capacidade que cada um tem na sua própria casa. Não há nenhum programa para facilitar, para a inclusão dos docentes, para preparar ele para esse momento. Não tem essa discussão, né? Infelizmente. Né? Deverá ter. Aliás, esse é o desafio que está na ordem do dia, para como eu falei na minha fala inicial, né? Não achar que a gente vai fazer mais com menos. E a questão de como fazer isso sem orçamento, isso é impensável. Que é a mesma coisa que você perguntar, como é que você vai garantir a segurança da população se você não gerar orçamento para a polícia do estadual? Não vai ter. Como você vai garantir que as pessoas não vão morrer se você não fizer hospitais de campanha ou aumentar os recursos para a saúde pública, estimular o SUS? Não vai acontecer, porque é política pública. Mas se você quiser que faça um novo exercício, né, de ampliação de demandas, de atender, de inclusão, com seriedade, com planejamento, você vai ter que aportar recursos. Eu acho que o grande desafio está nisso. Né? Finalizando aqui a minha fala, né, é um grande desafio de como a gente levar para a pauta, né, a discussão de planejamento. E o gestor público, eu falo não a gente, né, o gestor setorial, mas o gestor da administração pública direta, né, não fugir às suas competências de planejamento. Ele tem que planejar, ele tem que aportar, ele tem que definir metas. Ele tem que, num cenário como esse, revisar o seu PPA, revisar o seu plano de diretrizes orçamentárias, contemplar esses desafios e chamar a universidade para fazer esse tipo de coisa. A gente pode, claro, se voluntariar, fazer o levantamento dessas demandas e discutir isso junto com eles. Agora, se não quiser trazer nenhuma discussão dessa e fazer um plano não do futuro, mas do vírus, né? Então, evidentemente, isso vai ficar nessa tensão com a sociedade. Né? E aí, no caso, os efeitos a gente vai ver ao longo dos próximos meses. Né? No caso do Rio de Janeiro, e termino com isso, é fundamental, né, que é um estado que passa por diversos problemas, inclusive eu sou especialista em economia fluminense, é fundamental, é um grande desafio, né, está aí notório nos jornais, inclusive a dificuldade do Rio de Janeiro tem de se reerguer, é fundamental essa maior estruturação do Estado, né, ou seja, a máquina do Estado do Rio de Janeiro.
de fortalecer os seus instrumentos de planejamento público. Que as coisas não sejam feitas a toque de caixa, no curto prazismo, na disputa ali de pressões e poder de barganha que algumas classes têm mais do que a gente, como professores, né? Então, por isso que nesse momento, termino com isso, é o chamamento, inclusive, para essa opinião pública e para a sociedade que percebe o valor da universidade pública e da nossa entrega, né, a todos, né, nos ajudar nesse momento, né, a poder propriamente levar, junto ao gestor da administração direta, né, a importância de ter uma universidade como uma prioridade do orçamento público. Tocar na questão do que é autonomia universitária. A gente tem que entender o que é isso. Se a gente não entender o que é isso, fica muito difícil. Porque a autonomia universitária, parte do poder público, acha que a gente não querer prestar contas, querer só pedir dinheiro. E, enfim, eu vou tentar responder um pouco dizendo que não é por aí. E a outra parte pensa que a autonomia universitária é buscar fontes de recursos, e aí acaba entrando nessa falácia de achar que a universidade pública ela passa a ser uma captadora de recursos, como se ela fosse, sei lá, uma startup, uma empresa dessa que está buscando ali, enfim, captar e se financiar ali junto a investidores. Como se a gente fosse, sei lá, um ativo de mercado financeiro. Eu falo isso até com propriedade de economista que sou, então eu penso que há uma falsa tentativa de colocar a universidade pública, que é um instrumento da política pública, numa outra roupa, numa outra estrutura, que não é de uma peça do Estado. Quando a gente fala autonomia universitária, o que a gente está querendo exatamente é basicamente dizer o seguinte: a gente tem condições de ser responsáveis pela política pública que nós estamos dispostos a executar ao se envolver com a universidade pública. Então, a autonomia universitária, na verdade, é um instrumento de responsabilização do gestor público. Quando você garante a autonomia universitária, é isso que você está dizendo. Que, por exemplo, com um diretor de orçamento e planejamento, vai ter que ser responsável por isso. Quando você não garante, você deixa ele sem a capacidade de ter todos os instrumentos para a execução do seu trabalho e passa a ele ser sacrificado por uma ingerência e uma incapacidade do próprio planejamento estadual ou federal responder a isso. Então você passa a ser puxado, a ser tragado para uma ineficiência que não é sua. Então, a garantia da autonomia universitária é exatamente você garantir ao gestor de uma universidade pública que ele possa executar a sua política pública. Por isso que, no nosso caso, das universidades estaduais, foi tão cara para a gente a conquista dos duodécimos constitucionais, para que, como a Assembleia Legislativa, como a área do Judiciário, a gente, em tese, porque a gente não recebe ainda, recebesse mensalmente, né, 1/12 do que foi ali definido na peça orçamentária. Isso não nos livra de contingenciamento. A única diferença, e ela é uma diferença importante, é que a gente, então, definiria aonde faria esse remanejamento de despesas, o que não ocorre hoje. Hoje, por exemplo, o Estado de Janeiro faz um contingenciamento e fala o seguinte: cortei valor de bolsas. Bolsas que são despesas obrigatórias, que impactam os alunos, que precisam de inclusão digital. Percebe? Ele me tira a capacidade de eu executar a política de gestão orçamentária e executar isso a responsabilidade. Que ele, ao fazer isso, demonstrou completa irresponsabilidade. Então, esse eu acho que é importante entender esse conceito do que está por trás da autonomia universitária, que tantas vezes nós, das universidades públicas, defendemos. É garantir para a gente poder ter responsabilidade, executar as coisas com responsabilidade. Muitas vezes se fala apenas de uma coisa chamada responsabilidade fiscal, que é quase, muitas vezes, é mal empregado, que exatamente ele serve como muleta para o gestor da administração direta simplesmente falar: por eu precisar ser responsável fiscalmente, eu vou ser irresponsável socialmente, com a política finalística, penalizando e deixando o gestor da política finalística, da setorial, sem um planejamento e a capacidade de poder executar isso, né, junto à universidade.
Então, para fechar aqui, acho que 3 pontos são essenciais ressaltar, né? Um eu já vinha trazendo na minha outra fala, que é, primeiro, a valorização do planejamento. Planejamento significa visão estratégica. A gente, então, discutir propriamente qual é a estratégia, quais são as metas, como acompanhar isso, quais são nossos objetivos como política de ensino superior. O segundo ponto é a valorização da autonomia universitária, porque ela permite a gente, então, o valor da responsabilidade com a política pública. Isso é compartilhado com o Estado. E o terceiro ponto é a questão de ampliar cada vez mais os espaços de participação para a universidade participar da discussão do seu próprio orçamento. Então, ou seja, você buscar integralizar a comunidade e que aquele orçamento, então, seja uma peça, de fato, de os desafios que aquela comunidade coloca para a sua própria visão, seu horizonte de planejamento de longo prazo. Esse é um grande desafio, inclusive. Mas tudo isso demanda da gente não ser apenas podemos dizer, e termino com isso, a gente ficar a reboque de um processo que a gente não é consultado e, de repente, aparece um decreto, contingencia tudo, diz aonde tem que contingenciar, corta um orçamento que estava previsto e garantido por lei, e a gente fica ainda com os desafios de todas as demandas, que a gente percebe aqui nos comentários, que são justos, são necessários, e a população, seja do Estado de Janeiro, mas seja a população do Brasil, defende como cara e meritória. Eles querem isso. Então, o grande desafio de esse gestor da administração direta garantir essa visão estratégica compartilhada com a gente, garantir a nossa autonomia para a gente poder ter responsabilidade na nossa gestão sem ter esses sobressaltos que ele nos coloca, e permitir que a gente enfrente o desafio de maior integração da comunidade para essa maior participação todo nesse debate. Então, é basicamente isso que eu tinha a dizer. Para terminar, eu queria grifar a importância, então, de a gente não achar nesse momento que o problema do Brasil, inclusive do Rio de Janeiro, mas do Brasil, o problema é o Estado. Cabe a mim aqui fazer essa fala política, porque eu acho que se a gente superar esse falso dogma de achar que o problema é o Estado, a gente passa, então, a discutir o que cabe ao Estado, qual é a responsabilidade do Estado, quais são as demandas para prioridades de gasto do Estado, e qual é o papel, então, de ter uma política pública, gratuita e de qualidade, socialmente referenciada, de ensino superior. Porque muito do que se fala, inclusive o Futures tem como esse pano de fundo, você achar que o problema é o Estado. E que, por isso, exatamente, tem que estimular as universidades a meio se livrar do Estado, a depender menos do Estado, como se fosse uma relação ali que as universidades elas não fazem parte dessa estrutura. Então, acho que o fundamental é isso, entender a responsabilidade pública. O problema não é o Estado tem muito a entregar. Nesse momento de Covid, é fundamental a gente perceber a importância do Estado. Se mais não foi feito, é exatamente porque gestores públicos que estão nesse momento no poder estão sendo reticentes a dar mais força ao papel da política pública, a dar mais condições e coordenação para essa política pública, inclusive deslegitimando, desautorizando pessoas que têm embasamento, área técnica, para garantir isso. Então, é fundamental isso, porque só a gente superando esse dogma, esse falso conceito, esse falso mito sobre a importância do Estado para atender a população, a gente vai conseguir reconstruir, então, todo esse alicerce para que a gente possa, então, discutir com seriedade uma política de ensino superior, onde tenha como destaque fundamental a responsabilidade social do Estado brasileiro, do gestor da administração direta, em nos apoiar e compartilhar com a gente uma visão estratégica e garantir a nossa autonomia.